Como você se sente quando precisa impor uma ordem? Sabe quando você está sozinho em casa e sua mãe fala para você cuidar das crianças no lugar dela? Ou quando a professora saía da escola e falava para você tomar conta da sala? Você se sentia um rei, né? Bom, no inglês nós podemos também aplicar esse caso em diversas frases e no português também. É o famoso tempo verbal imperativo. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o imperative, que é um tempo verbal do presente, no futuro ou no passado. No caso, a gente vai estar aprendendo a base no presente mesmo, com o simple present no imperative. Então, tem até uma fotinha aí do Garfield com uma coroa, né? Porque eu gosto muito de usar o Garfield como exemplo, quem é meu aluno sabe. E aqui a gente vai estar vendo um pouco mais. Então, vem comigo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir um pequeno favor para você, que você se inscreva aqui no nosso canal, Meu Sucesso Meu Cliente, para você acompanhar as videoaulas relacionadas ao seu curso ou as videoaulas do seu curso. Que você também ative as notificações, assim você não vai perder nenhum tipo de conteúdo do nosso canal. Deixa um like nesse vídeo também, para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo, assim você vai receber diversas videoaulas de inglês, tudo bem? O imperative, ele é composto por verbos no infinitivo. Então, o infinitivo, ele é o verbo que a gente já conhece comumente, sem mudança nenhuma, sem passado, sem futuro, sem present perfect, etc. Então, é apenas o verbo. Porém, muitas pessoas confundem uma frase no imperativo como uma frase no simple present, ok? Porém, são coisas diferentes, eu vou estar explicando para vocês. Então, vamos pegar o verbo burn. O verbo burn significa queimar. No imperativo, eu quero dizer uma ordem. Por isso, coloquei essa foto do Garfield como rei, porque eu quero dar a entender que é um rei, que é um imperador. Então, o imperador, nos tempos antigos, era ele que liderava cidades, era ele que liderava diversos lugares. Então, aqui a gente tem o Garfield, que é um ícone dos dias atuais, como uma coroa, como um rei, ok? Então vamos lá, com o verbo burn. Se eu quero ordenar que alguém queime alguma coisa. Por exemplo, no afirmativo. Burn what's left, ok? Então, queime o que sobrou. Queime o que falta. Então, vamos supor que vocês estejam numa floresta e precise queimar algo para fazer fogueira e não tem lenha, não tem nada e tem umas sobras de lixo. Queime o que sobrou para fazer fogo. Ou let's burn what's left. Se eu uso let's, eu quero dizer vamos. Então, vamos ali, vamos ao shopping, let's go to the mall, let's go read a book. Então, eu estou ordenando, eu estou fazendo um convite para você. Os convites também se aplicam nesse caso. Então, por exemplo, please stand up. É uma ordem, porque se eu estou em sala e eu preciso fazer uma dinâmica com vocês, eu peço para que vocês se levantem. Então eu falo, please stand up. Então, por favor, se levantem. Então, é uma ordem, é um pedido, ok? Ou stand up, please. Então, quando eu tenho please, eu sempre posso inverter. Sempre vai dar essa mesma ideia de sentido, tá bom? E nós temos também o imperativo negativo, que é quando eu quero ordenar que você não faça alguma coisa. Para você não fazer, não faça isso. Don't burn what's left. Então aqui a gente tem o burn what's left. Don't burn what's left. Não queime o que sobrou, por favor, não queima, tá bom? Queima, Kengarau. Ou let's not burn what's left. Não vamos queimar o que sobrou, tá bom? Please don't stand up. Então, por favor, não se levante. Esse é outro exemplo. Please don't stand up. Não se levantem. Fiquem sentados usando o English Multimedia. Um exemplo. Don't stand up. Please, não se levantem, por favor. Então, esse é um outro exemplo. Como eu falei, com o please, a gente sempre pode inverter. Então, aqui você já tem uma ideia de formação. O affirmative imperative é formado pelo infinitivo sem o to, ou usando o let's mais o infinitivo sem o to. Aí você me pergunta, teacher, por que nós temos sempre um to antes do verbo? Os alunos que estão iniciando sempre perguntam isso. Aqui no Brasil, quando eu falo eu leio, mas se eu quero falar que eu sei ler, eu uso apenas o ler. Então, o verbo no Brasil é toda palavra que termina em R. Nos Estados Unidos não tem essa questão de R. Então, se eu quero falar do verbo em si, se eu estou numa prova, por exemplo, nas provas a gente coloca o to, porque é o verbo em si, a gente coloca o to. Read significa que eu estou lendo. I read, eu leio.
Mas se eu quero dizer ler em si, o verbo ler, eu coloco to read, ok? Não precisa colocar o to em todas as frases que você vê, ok? Essa é uma dica importante. Então, se eu quero uma frase do affirmative imperative, eu não vou usar o to, ok? Numa frase. A não ser que eu precise colocar entre dois verbos. Se eu precisar colocar entre dois verbos, eu uso to, tá bom? E nós temos também o aqui, né, o affirmative imperative e o negative imperative, que é o imperativo negativo. Então ele é formado pelo don't mais o infinitivo sem o to, ou usando o let's not mais o infinitivo sem o to. O let's que dá a ideia de convite de alguma coisa. Então ele é usado para expressar ordens, pedidos ou convites. E a palavra please pode aparecer no início ou no final da oração. Tudo bem? E nós temos as time clauses. As time clauses, elas são usadas quando eu quero expressar algo, porém não agora. Então eu quero que você faça alguma coisa, não agora, amanhã, depois, ou caso aconteça alguma coisa, uma precaução. Então nós temos aí as cláusulas, não diria verbais, mas cláusulas de tempo, expressões de tempo, pra gente ser mais sincero. Então vamos lá. When my hour comes, do not attempt to introduce. Então, quando a minha hora chegar, não apareça. Então, quando a minha hora chegar, numa peça de teatro, quando chegar a minha hora, não aparece, por favor, porque é a minha hora de se apresentar. Outro exemplo. Stay home until your mother calls you tonight. Então, fique em casa real, até que a sua mãe te ligue hoje à noite. Então, hoje à noite, você precisa que você fique em casa até a hora que a sua mãe te ligar. Depois que a sua mãe te ligar, você pode sair, tá? Você pode dar um rolê. Então seria basicamente isso. Stay home until your mother calls you tonight. Então a gente tem o until, né, que é até, e o tonight, que significa hoje à noite, que é uma time clauses. Então as time clauses, elas são muito presentes também no simple future, como vocês puderam ver no vídeo de simple future que eu falei, né? E aqui no imperative também. Então, outro exemplo, I will wait, falando de simple future, olha o simple future aqui. I will wait here until the mail arrives. Então eu vou ficar aqui até que a minha carta chegue ou até que o carteiro chegue, né? Até o correio, enfim, carteiro não, porque é mailman, né? Então, eu ficarei aqui até a hora que o correio chegar. Então, eu comprei um tênis na internet. Eu vou ficar aqui em casa esperando até a hora do correio chegar. Um exemplo. I am sure the boy will shout as his team scores a goal. Então, eu tenho certeza que o garoto vai gritar assim que o time marcar um gol. Então, elas dão a ideia, né, de futuro, as time clauses. E a gente, normalmente, sempre no simple present, a gente usa as time clauses para dar ênfase, porque nem sempre a gente sabe quando, tá? É no presente, mas quando especificamente? Time clauses. Tonight, tomorrow night, yesterday night, aí já é passado, né? Então, tonight, today, this week, this month, this day, ok? Então, basicamente é isso, tá bom? Na oração principal, a gente sempre vai usar o future, ou se não houver sujeito, a gente usa o imperativo. Então, como eu falei, grande parte dos casos a gente usa as time clauses para dar ênfase, porque a gente precisa saber quando. Então, a gente usa no Simple Future, como vocês viram no vídeo de Simple Future. Inclusive, se você não viu o vídeo de Simple Future, clica aqui em cima, tá? Tá aqui nos cards, que é só você clicar nesse izinho, que o vídeo vai estar disponível para você. Então a gente usa o Simple Future, ou se a gente não houver sujeito, imperative, tá? Porque muito importante, as frases do imperative a gente não usa, não tem sujeito, é sujeito inexistente, porque eu estou dando uma ordem. A não ser que eu queira dar uma ordem para alguém específico, eu coloque o nome da pessoa na oração. Então, se levantem. Aí eu tô falando pra sala inteira levantar, não tô especificando quem. Ou eu falo, João, se levante. John, stand up. Aí sim, ok? E então, elas são introduzidas pelas conjunções when, né, quando, as, que significa enquanto, as soon, que é o mais rápido possível, ou logo, né? As soon as possible, que significa o mais rápido possível, ou o mais breve possível. Until, que significa até. Before e after, que significa antes. By the time, que é na hora ou no momento.
while, que significa enquanto, e the moment, que significa no momento, ok? Então, essas são as conjunções que a gente usa para definir o Simple Future, e essa é uma estrutura de uma frase no Simple Future. Uma frase sem sujeito, a não ser que, como eu falei, eu posso colocar o sujeito no início da frase para especificar quem é, e sempre indicando ordem. Então, sempre se lembrem do Garfield usando coroa, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é mais um conteúdo. Anote tudo isso que vocês colocaram no caderninho de vocabulário de vocês. Para quem não sabe o que é um caderninho de vocabulário, eu estava até falando hoje numa live de Skype para os alunos. É muito importante que os estudantes de inglês, né, tenham um caderninho de vocabulário, onde você vai anotando todas as palavras que você nunca viu na vida. E essas palavras que você nunca viu, você tenta colocá-las em exemplos. Tenta pelo menos montar de 3 a 5 frases com essas frases que você nunca viu. E aqui tem uma infinidade de frases e expressões que você pode usar para estar aí cada vez mais próximo da tão sonhada fluência. E é para isso que eu tô aqui, para te deixar bilíngue. Então é isso. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meu Sucesso, Meu Cliente, do portal da Microlins de inglês para vocês estudarem inglês aí na casa de vocês, sem sair de casa. Então é isso. Eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando aqui, porque a Microlins é pra você que faz dar certo, tá bom? Então tchau, tchau. Espero vocês no próximo vídeo.